Pessoal, essa é a nossa videoaula de geografia. No dia de hoje a gente vai conversar um pouco sobre a globalização e o multilateralismo. Vou indicar alguns vídeos, alguns textos para que vocês possam conhecer um pouco mais sobre esses processos. Ok, pessoal? Gente, primeiro, vamos entender o que é a globalização. A globalização é um processo que ocorre, enfim, para alguns autores há mais tempo, para outros desde o fim do século passado, e ele ocorre de forma que promoveu a intensificação, né, uma ampliação da integração dos processos econômicos e da interrelação cultural dos países em nível mundial. Eita, vamos lá, vamos compreender o passo a passo. Então, eu tenho no processo econômico, e aqui é preciso que vocês entendam todo o processo econômico e todas as consequências, né, todas as vírgulas que esses processos econômicos, enfim, são através dos quais esses processos econômicos são praticados. Eu preciso que vocês entendam, né? Consumo, demanda, produção, né? Então entender que só existe produção na lógica capitalista, que é a lógica produtiva atual. Se houver demanda, ninguém vai produzir algo com outra perspectiva que não seja a do lucro, e isso gera consequências, né? Você deixa de produzir os objetos, os produtos, os alimentos, os processos, os serviços, né? Deixa de prestar serviços eh, por eles mesmos, né? A comida deixa de ser produzida para alimentar, ela passa a ser produzida, por exemplo, para dar lucro, né? Um remédio deixa de ser produzido com o intuito de salvar vidas apenas, né? Mas passa a ser produzido com o intuito de dar lucro. Então, esse processo econômico, sob a lógica atual capitalista, ele gera consequências positivas e negativas, e a gente vai discutir um pouquinho sobre isso. A globalização, ela intensifica como nunca na história da humanidade essa integração em nível mundial desses processos econômicos, né? Então a gente tem uma perspectiva, uma lógica produtiva em nível mundial. Produtiva, entendam, produtiva é consumo também, então todas as relações sociais que estão imbricadas nesse contexto, né? Então emprego, desemprego, renda, lucro, degradação ambiental, exploração, regeneração do meio ambiente. Então, todo esse processo ele se intensifica, né, de um modo, sob uma perspectiva, né, em nível mundial. Além dos processos econômicos, é importante também destacar a interrelação cultural ou do cotidiano das pessoas, da música, da culinária, do dia a dia, enfim, das interrelações culturais entre, né, os povos da sociedade. Dois fatores são primordiais, fundamentais, para que a globalização ela ocorra nesse cenário, né, nesse contexto que nós vivemos hoje. Primeiro, a comunicação, o avanço da comunicação, seja através da rede mundial de computadores, seja através de uma maior comunicação e mais rápida, né, um maior acesso à comunicação e de forma mais rápida, através de blogs, de chats, de, enfim, grupos, né, de telefonia e das tradicionais, né, televisões, rádio, etc. Todo esse processo, todos esses fatores da comunicação são ampliados em nível mundial, e também um avanço no que se refere à logística de transportes, né, seja rodoviária, ferroviária, marítima, enfim, imaginem vocês no século passado vender um produto do Brasil para a Europa. Isso implicava num tempo e num processo, né, enfim, mais lento. Hoje nós temos boa parte do agronegócio destinado para outros países do mundo e com uma perspectiva já calculada, com um processo todo calculado, com a minimização da entrega do tempo e a maximização dos lucros. Enfim, a globalização, por resumo, então, é essa intensificação, né, da integração dos processos vividos em nível mundial sob a lógica
capitalista. Muitos autores, como eu falei, dizem que a globalização não se inicia no fim do século passado, né? Alguns tratam como dos séculos XV, XVI, enfim, já com a expansão capitalista, né? Nesse momento, naqueles séculos, a gente vivia um capitalismo mercantil, hoje a gente vive um capitalismo técnico, científico, produtivo, enfim, mas o fato é que a partir do momento que os países da Europa, né, Portugal, Espanha, Itália, França, Inglaterra, principalmente, se lançam aos mares e buscam colônias em diversos territórios do planeta, inevitavelmente ela aumenta, né, esse processo aumenta o fluxo de mercadorias, de pessoas, né, enfim, dessa inter-relação cultural que aconteceu, que eu não vou entrar no mérito aqui, da forma que aconteceu, né, baseada no desmatamento, na degradação, na exploração através da escravização de outros povos, mas que aconteceu e isso precisa ser registrado. E para alguns autores a globalização tem um início mais simples, né, naqueles séculos e se amplia para os dias atuais de uma forma mais veloz e mais forte. Dessa forma, a globalização perpassa os planos político e econômico, né, ocorrendo aí enfim, uma consequência no âmbito da cultura. Observa-se que há mais recentemente, uma troca, né, dos costumes, uma integração dos costumes, hábitos e principalmente das mercadorias. Um exemplo disso é o acesso que a gente tem a vídeos, desenhos produzidos, né, em diversos países. Isso tem um aspecto que é a possibilidade da gente conhecer outras histórias, outras perspectivas e visões de mundo, né, como desenhos japoneses, como filmes de Hollywood, como perspectivas francesas, iranianas, e também de nós divulgarmos a nossa, né, na nossa perspectiva da comunidade brasileira, mas também existe nesse processo a possibilidade de você hegemonizar uma cultura em detrimento de outra, né, da perda da identidade, por exemplo, de algumas populações e essas passarem a assumir identidades que historicamente não são suas. Essa lógica, né, de difusão, divulgação cultural, ela se dá sob a perspectiva capitalista, de produção e de lucro. Um exemplo clássico disso, né, a culinária, né, no caso, enfim, aqui uma grande rede internacional de alimentação, né, estadunidense, que se instala na Índia, que tem por cultura o não consumo de carnes, né, principalmente porque a questão religiosa ela é muito forte, né, a vaca é um dos animais sagrados, então seria inaceitável na Índia, né, você ter um bife de carne bovina, por exemplo, e aí simplesmente a empresa, né, com uma abrangência multinacional, ela se adapta à realidade dos costumes locais e lança, né, hambúrgueres, né, vegetarianos. Percebam, tanto há um esforço ou um caminho no sentido de divulgar, né, a própria cultura com lógica capitalista, né, do lucro, em busca do lucro, como também de adaptações. Importante destacar, né, que esse processo ele se amplia e que tem várias frentes de atuação. A globalização ela é a maximização das relações políticas, e aqui tratar diretamente sobre as relações de poder que grupos econômicos implantam, exercem, né, sobre outros povos, sobre outras sociedades, também da economia, e a consequência disso é que no fim do último século e deste, nós temos visto diversos países ou diversos governos que acabam desenvolvendo as suas atividades em prol desses grupos multinacionais ou transnacionais, né, entre as nações. Grupos econômicos que acabam atuando em diversas nações, mas que têm a matriz dessas empresas
instaladas em países de origem. Aqui duas reportagens de ontem, né, que tratam um pouco desse cenário que estamos vivendo hoje. Né, um trata sobre a relação de Trump, né, na sua corrida das eleições internas lá dos Estados Unidos. Ele está tentando fazer, né, ser reeleito, e ele, quando se elegeu, ele assumiu um discurso e uma prática, em certa medida, mas passou a exercer o lema América em primeiro lugar, né? Ou seja, deixando um pouco de lado a perspectiva do multilateralismo. Ao longo do tempo, os grandes defensores da globalização diziam que o mundo seria beneficiado pela oportunidade que a globalização dá de poder resolver problemas internacionais a partir de diversas frentes. Então, por exemplo, uma questão da fome poderia ser enfrentada a partir de diversos países ou de diversos lados, né, se esforçando em prol do combate à fome, em prol do combate ao desemprego, em prol do combate à degradação ambiental. Então, a perspectiva multilateral, né, ou seja, de diversas frentes, se unindo em prol de uma perspectiva, né, em prol de resolução de problemas que permeiam toda a comunidade mundial, foi um dos principais fatores um dos principais argumentos que quem defendeu, né, a globalização difundiu essa ideia no fim do século passado e no início desse século. Trump, ele se elege com um discurso contra essa perspectiva. Ele se elege com um discurso pró-Estados Unidos apenas, né, e Estados Unidos em primeiro lugar. Ontem teve o início, né, dos debates da Conferência das Nações Unidas, e o Xi Jinping, que é o presidente chinês, a outra grande nação econômica, diga-se de passagem, de economia capitalista, capitalismo de Estado, né? O nome comunismo ficou no século, e a prática ficaram no século passado. É um capitalismo de Estado, não é um capitalismo ultraliberal, de livre iniciativa apenas das elites econômicas, mas é um capitalismo, é hoje a segunda maior economia do mundo, que muitos economistas dizem que em breve pode ultrapassar inclusive a economia dos Estados Unidos. E aí o Xi Jinping, o presidente chinês, ele afirma que não quer entrar nessa Guerra Fria, né, fazendo uma referência aí ao período que a gente viveu no século passado, da Guerra Fria, de tensão entre capitalistas e comunistas da chamada União Soviética. E ele refuta essa Guerra Fria, né, e diz que a alternativa para os problemas, ele mantém o discurso, né, que a alternativa para os problemas em nível mundial deve ser enfrentado a partir do multilateralismo, a partir de um somatório de forças pela pelo multilateralismo, pela globalização, e que assim a sociedade pode se desenvolver. Trazendo aqui algumas consequências, né, ou algumas visões sobre a globalização. Quem defende ainda esse processo de ampliação do capitalismo e pensa que a sociedade pode ter alternativas ou resolver os seus problemas a partir da lógica capitalista de produção, vem defendendo essa perspectiva de que a globalização amplia oportunidades, né? Que a globalização promove uma internacionalização de negócios, o aumento do fluxo de trocas comerciais, né? Então, há quem defenda que a globalização amplia as oportunidades de negócio e que cabe às pessoas ou às sociedades se adaptarem a essa lógica e aproveitarem, né, esse processo que ao longo dos séculos foi se ampliando. Em contrapartida, tem os fatos que se impõem, né, que, na verdade, ao longo do tempo, alguns problemas que são mundiais só fizeram se ampliar, e aqui passa, né, para além da minha opinião. A grande maioria dos cientistas, das revistas
e instituições de pesquisa internacional ligadas à ciência demonstram esses fatos, né? Passa para além da opinião. Então, alguns dos impactos ambientais, aliás, alguns dos impactos que a gente tem é o fato de que, ao longo do tempo, né, no século XXI, no século atual, né, segundo a Organização das Nações Unidas, inclusive, a fome se ampliou e a tendência é de que esse processo de restrição alimentar para uma parcela da população se mantenha ou até se amplie. Né? Aqui algumas notícias da ONU, né, indicando isso, né, que nesse século, inclusive, se ampliou. E eu destaco aqui o professor Milton Santos, que desde o século passado já denunciava que no mundo a fome é um problema de distribuição, não é um problema de produção. Hoje, no mundo, aliás, já desde o século passado, o mundo produz mais alimentos do que o que seria necessário para toda a população do mundo consumir. Ou seja, há uma produção de comida, não na perspectiva de alimentar, mas sim na perspectiva de gerar lucro. E aí, pelo fato de muitas pessoas estarem à margem desse ciclo econômico produtivo, essas pessoas não têm condição econômica, financeira, de comprar comida e ficam de fora, ficam subnutridas e isso provoca, inclusive, a perda de parte, né, desses alimentos são estragados e não são destinados, ou seja, é um problema de distribuição e não de produção. Outra consequência bastante séria que a gente vai discutir nas próximas aulas é o nível de exploração dos recursos naturais que nós temos atualmente, com o aumento, né, da produção, numa perspectiva da produção capitalista que gera lucro, né, reafirmar essa lógica, né, que está posta. O nosso planeta tem passado por processos ambientais e impactos como nunca na história da humanidade. Um desses é o aquecimento global, que eu vou discutir com vocês nas próximas aulas. Vou colocar aqui uma atividade para vocês, pessoal. Vocês podem visitar o site das Nações Unidas, né, que é um organismo internacional custeado por mais de 200 países e aceito, né, ou seja, não é algo político ou não deveria ser. É um organismo internacional que preza pelo que a ciência encaminha e pela resolução dos problemas mundiais. Né? Se vocês forem a esse site, né, visitarem esse site, né, das Nações Unidas, ele tem lá em diversas línguas, e aí a pessoa pode selecionar qual é a língua que vai, enfim, fazer a leitura, né, dessas notícias internacionais. Sempre eles tratam sobre temas da política, da geografia, da sociedade, temas que abrangem, né, uma perspectiva mundial, né, ou que seja atendida pela ONU. Lá no campo pesquisar, vocês colocam para pesquisar sobre o aquecimento global, né? É o tema que a gente vai discutir nas próximas aulas. E aí eu peço que vocês leiam pelo menos 2 matérias dessas indicadas pela ONU, pelo site da ONU, para que a gente, na próxima aula, a gente já parta, né, com algum conhecimento. A gente se encontra na nossa reunião síncrona, né, para o atendimento toda quarta-feira à tarde, para tirar dúvidas, para conversar um pouco. Enfim, fico por aqui, um grande abraço, se cuidem.